Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje começamos a 5ª temporada com o primeiro episódio, Apocalipse Rising. E estão hoje aqui comigo para falar sobre esse episódio, Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Como sempre, um prazer estar aqui. Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a nossa convidada de hoje, Roberta Maná. Seja bem-vinda novamente ao Balde, Rô. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um dos meus episódios favoritos de Deep Space Nine. Sabe que eu não é um episódio que eu lembrava muito, apesar de ser a abertura de uma temporada, que em geral a gente imagina que tenha algum impacto, né? E eu praticamente não lembrava nada dele. Quando a gente fez aquele top 12, né, que tava eu, você, o Castanha e o Murilo, me marcou que ele foi um dos episódios que você tinha colocado no seu top 12. Eu falei, nossa, preciso rever esse episódio, porque a Roberta colocou assim tão em cima na lista, né? Então eu falei, puxa vida. Mas acho que, sei lá, passou já faz uns 2 anos que a gente fez essa live lá no TB e eu não tinha revisto. Aí agora, né, finalmente chegou a 5ª temporada e vamos ver Apocalipse Rising. E eu fiquei impressionada com a tua memória. Nem eu lembrava que estava no meu top 12. Eu falei isso, que é um dos meus favoritos, porque tu que me lembrou que era um dos meus favoritos, porque eu não lembrava que ele estava no meu top 12. Aí depois que você reassistiu, você deve ter lembrado por que você gosta dele. Sim, lembrei. Ah, então tá bom. Ele foi escrito pelo Ira Stephen Bear e pelo Robert Hewitt Wolfe e dirigido pelo James L. Connoy, infelizmente em sua última direção aqui em Deep Space Nine, e digo isso com dor no coração, porque ele simplesmente dirigiu Do It, que para mim é o melhor episódio de todos os tempos de Jornada nas Estrelas, além de Necessary Evil, The Way of the Warrior, Little Green Man, Shattered Mirror e For the Cause. Só episódio bom. Então é uma pena que ele deixou de dirigir Deep Space Nine aqui. Essa foi a sua última participação. Muito bem. Castanha, quais que são as suas impressões, assim, desse episódio? Eu acho que de todas as aberturas de temporada, talvez essa seja a que tenha menos impacto, é o que eu sinto. Sim, apesar de ter tido na temporada passada, ficou aquela coisa do Odo, que agora ele não é mais um transmorfo, e daquela grande revelação de que o Goron seria um transmorfo, e aí a gente abre a temporada com meio que como uma continuação dessas duas coisas. Eu acho que as duas principais linhas de história desse episódio são essas duas questões. Você falou uma coisa certa, ele comparado a outras aberturas de temporada, ele parece um episódio menor, parece acontecer menos coisa, assim, mas acontece uma coisa importante, porque ele, como comentei no recap da 4ª temporada, o coração deles roteiristas, não estava muito nessa questão Klingon, mas eles não podiam desfazer isso atabalhadamente. Então eles fizeram uma coisa importante. Eles estabeleceram uma espécie de cessar-fogo, uma espécie de abertura de negociações, e isso vai levar ao desfecho que eles queriam já há algum tempo, que vai ser no Purgatory Shadow, metade da temporada mais ou menos. Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que diferente de DS9,
Nine, eu acho que esse episódio é um pouco mais trama do que personagem. É claro que você tem as caracterizações, a imensa maioria das atuações, talvez todas as atuações daqui são enormes, e você tem as caracterizações com essas atuações enormes transbordando a tela na maior parte do tempo. Ok, eu entendo isso, mas em termos de desenvolver algum personagem, falar sobre algum personagem, talvez não seja o forte dele. Eu acho o episódio interessante, a trama é um tanto quanto elaborada, às vezes é um pouco, eu me vi rindo um pouquinho aqui e ali da trama, acho um pouco engraçadinha demais, mas nada que deponha muito contra. Se a gente tivesse que colocar alguma coisa de personagem, seria o Odo, talvez. Que é engraçado, né? Você tem um começo que ele está se adaptando à coisa humana e no final ele opera mais ou menos como um fundador em forma humana para resolver a questão ali no final. Mas o sentimento que eu tenho ao rever o episódio, que é um episódio muito bonito, tem uma fotografia muito bonita, partes mais escuras, tem um contraste ótimo, é um episódio muito legal de ver, é bem dirigido, acho que não precisa, é desnecessário falar muito sobre esse diretor. Tem atuações imensas, que são divertidas a maior parte do tempo. O Sisko, só falta ele comer um pedaço do cenário aqui em certos momentos. O mais discreto é o Colmini, parece que ele estava meio apagadinho essa semana, meio distraído ou meio desconfortável com a maquiagem. E a gente tem Klingons, tem os valores de produção legais. E para a história global tem esse momento importante dessa paz, ao menos temporária, nesse momento. E também é um momento que os produtores meio que porque a gente esquece que o J.G. Hatzler, ele tá lá no piloto, né? Ele é o Capitão Vulcano da Saratoga. Mas aqui parece que os roteiristas ficaram apaixonados por ele, fazendo Martok. Aí acho que foi o René Chavari, ele pensou assim, poxa, a gente matou o Changeling, será que a gente não acha o real? E também, então, mais uma parte que eu acho interessante, além da coisa política dos Klingons começar a retornar o eixo aqui. E você, Rô, conta pra gente o porquê que você gosta tanto desse episódio. Eu acho interessante a gente ver o episódio tentando relembrar, assim, né, as sensações que quando viu a primeira vez, assim. Eu acho que ele é um episódio que o que tá em jogo é muito alto, né, muito caro, o que tá em jogo no episódio todo, assim. E, bom, eu gosto muito dos Klingons, em Deep Space Nine, especificamente, assim. Nas outras séries, eu, em geral, acho muito, muito pobre a forma como os Klingons são mostrados, assim. Mas em Deep Space Nine, eu acho que foram muito felizes os produtores ao colocar os Klingons e descrever a sociedade. E eu sempre acho uma coisa são muito bárbaros no trato social, aquela coisa toda tipo assim, uma vez que a gente entra na guerra, a gente não sai da guerra. Cara, que coisa ridícula. Mas assim, em geral, eu gosto bastante, assim. E esse é um episódio que a gente tem cenas engraçadas, que são do Sisko tentando, e do Worf tentando fazer, né, os caras passarem por Klingon. E aí daqui a pouco o O'Brien tá lá pedindo desculpa. Assim, desculpa que eu não fui grosso o suficiente. Como assim? Mas eu acho assim, acho o desdobramento do episódio, acho o passo que ele vai se desenrolando muito bom. Claro, sempre tem aquelas coisinhas que tu olha assim, tipo assim, por que ele não aperta o botão antes de ir, sabe? Tem umas coisas que a gente fica pensando, gente. Mas eu perdoo tudo porque eu acho que o episódio ele vai se desenrolando de um jeito muito, muito legal. A coisa da expectativa também, né? De repente, então não era o Gowron, era o Martok, que é outro personagem que eu adoro. Claro, até aquele momento, hoje eu olhando em retrospectiva, eu adoro o Martok. E aí, né? Mas acho que naquele momento ele ainda não tinha aparecido, né? Então é quando a gente conhece o general. Enfim, eu acho todo episódio muito redondo, sabe? E eu acho uma boa forma de começar a quinta temporada e já te dar os tons e o que esperar da temporada, assim. Então eu acho um baita episódio, assim, por tudo isso. E você, Ale, quais que são, assim, as suas impressões iniciais do episódio? Bom, considerando aí alguma conveniência e uma certa suspensão de descrença, que a Roja começou a comentar aí, eu acho que esse é um episódio muito divertido, que tem a presença de vários personagens recorrentes, carismáticos aí, importantes para a série, o Dukat, o Gowron, o Martok, o Damar, eu gosto deles todos. Eu acho que, de certa forma, tirando o Damar ali, que tem uma participação mais periférica, os demais
o tempo que eles tiveram de tela, eles realmente conseguem demonstrar, assim, né, bastante carisma, assim, bastante força. As interpretações bem shakespearianas, assim. E eu gosto, assim, às vezes, desses episódios um pouco mais... que, vamos dizer assim, com o nível de testosterona um pouco mais acima do que o que a gente está acostumado a ver. E a parte de ação também, gosto bastante dessa parte do episódio. E ele é um episódio importante, é um veículo importante para a série. Talvez ele chame um pouco menos a atenção, né, do que principalmente o The Way of the Warrior, mas de certa forma ele é um veículo importante. Ele acaba ligando o arco da guerra com os Klingons, né, da 4ª temporada, meio que com o arco da Guerra do Domínio, que vai se desenrolar a partir dessa temporada até o final da série. Então, assim, de forma prática, vamos dizer assim, olhando o episódio, como o Luiz também já comentou, ele acrescenta pouco, né, no desenvolvimento de personagens, mas ele é um episódio isoladamente, nada demais para a série, mas ao mesmo tempo ele traz, né, ele é a amálgama que liga a Guerra dos Klingons da 4ª temporada com a Guerra do Domínio. Então, ele tem a sua importância. E como eu disse, eu acho ele realmente bastante divertido de assistir. Também é um dos meus episódios aqui favoritos dessa 5ª temporada e acho que tem muita coisa legal pra gente comentar sobre ele aí. Eu concordo com vocês, eu acho que esse episódio, apesar de não chamar muita atenção como um episódio de início de temporada, eu acho que ele é extremamente importante, acho que ele foi também muito importante para o Aira e para os roteiristas, né? Porque eu acho que o que o Castanha começou a falar, quer dizer, eles não queriam os Klingons como os inimigos, eles não queriam ter trazido os Klingons, o foco deles eram os Transmorphos e o Dominion, eles eram os inimigos, e eles acabaram tendo que mudar o curso, e agora eles estavam vendo que eles poderiam fazer essa alteração de curso. Agora, os caras são profissionais, eles sabem que nesse mundo aí, muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes, o estúdio manda e eles obedecem. Eu acho que depois o Aira conseguiu ali ter uma liberdade, talvez, que seja a exceção e talvez não a regra, né? Se a gente for pensar ali em Voyager, o quanto no fim o estúdio ficou em cima da série, exatamente porque eles não conseguiram controlar o Aira, acho que eles desistiram, e aí eles ficaram de olho em Voyager, e aí o Aira conseguiu ter a liberdade que ele queria. Mas assim, os caras são profissionais, eles não iam simplesmente desfazer as coisas que foram feitas na 4ª temporada, não eram exatamente o que eles queriam, mas eles se utilizaram de elementos que eles mesmos colocaram, né, como a gente falou no episódio passado sobre a análise da 4ª temporada, e eu acho que aí eles foram muito felizes em colocar um transmorfo no Império Klingon, porque aí a partir desse momento eles mostram que na realidade não são os Klingons os inimigos da Federação. Quer dizer, volta àquela coisa que o Aira queria. Ele não queria os Klingons como inimigos, queria como amigos, e os inimigos são o Domínio. Então, acho que eles conseguiram, com esse episódio, mostrar isso daí, mas também não é um reset. Não é do nada, agora Klingons e Federação são amigos. Não, porque os Klingons não são assim. E é muito legal a conversa no final do Gowron com eles ali, que o Sisko fala, pô, então agora a gente vai começar as conversas de paz e tal. E o Gowron, mas que conversa, o quê? Você acha que Klingon vai conversar? Ele falou, pô, mas o que o Dominion não quer é que a gente converse. If we really want to strike a blow against the Founders, we have to find a way to end this war. That may not be possible. Why not? You told us that the Martok Changeling was the one who pushed for the attack on the Federation. True, but if your Klingon blood wasn't so thin, you'd know that once battle has begun, there can be no turning back. You want the war to end? Then the Federation must allow us to annex Arcanus and the other worlds we've seized. I wouldn't count on that. But if the fighting stops and the negotiations begin... Ah, yes, talk. That's right, talk. The last thing the Dominion wants. Então essa frase do Odo foi super importante, porque os Klingons têm um jeito especial ali deles, e você não pode bater de frente, você tem que meio que ir contornando, e eu acho que com essa afirmação que o Odo faz, eu acho que ele consegue botar ali uma sementinha na cabeça do Gowron da importância dos Klingons se unirem à Federação. E aí a gente vai ver, claro, que aí depois que o Dominion se une a Cardassia,
aí Cardassia passa a ser muito mais inimiga dos Klingons do que a Federação. Aí justifica para eles retomarem uma certa amizade, digamos. Que na realidade a gente vê essa amizade muito por conta do Martok, que não quer dizer que todos os Klingons sejam amigáveis. Mas eu acho que, ao contrário do Castanha, eu acho que, apesar de ser realmente um episódio muito voltado para a trama, eu acho que tem um grande desenvolvimento do Odo aqui. Eu gosto no começo como ele tá totalmente perdido. Ele achava que toda a força dele, tudo o que ele era baseado no fato por ele ser um transmorfo. Ponto. E aí, a partir do momento que ele não é mais um transmorfo, ele acha que ele não tem mais força nenhuma, que a força dele era toda ali. Ele perde completamente a segurança da capacidade dele. E aí eu acho legal que ao longo do episódio o Sisko saca isso, e desde o momento em que ele chama o Odo para participar da reunião e diz que ele vai, e lá quando eles estão na nave Klingon, que o Odo diz que não sei se é Klingon aqui e tal, e ele fala, não, mas interessa, você tá aqui agora e você tem que fazer acontecer. E mesmo ali, quando ele deixa cair aquele dispositivo no chão, porque o cara bateu nele e tudo, mas no final ele meio que consegue, porque a perspicácia dele não vem do fato dele ser um transmorfo, vem do fato da maneira como ele viveu até então, da maneira como ele observava as pessoas, os humanos, tudo. Então ele conseguiu ali perceber que tinha alguma coisa errada com o Martok e que no fim era ele quem era o transmorfo e não o Goron, né? Então eu acho que foi um passo importante para o Odo. Essa missão e o apoio que o Sisko deu, às vezes meio estúpido, mas é porque ele precisava dar uma chacoalhada no Odo, assim. Eu acho que o Odo em si, a gente tem, assim, um bom desenvolvimento do personagem dele. Eu gosto bastante. Óbvio que não vai também resolver todo o problema dele, a gente vai continuar vendo que ele ainda tem inseguranças, que ele ainda tem questões pelo fato de ser um humanoide, um sólido, mas eu acho que aqui ele deu um passo importante. É que eu, não sei se eu tô acostumado nessa série, a gente ter muito mais caracterização do que foi apresentado aqui. Aqui é basicamente o que a gente imagina no mundo de hoje, e no mundo de hoje já tem algum tempo. Assim, num drama procedural, que você tem mais trama, é assim, a parte de personagem é mais, digamos, mais esquemática. Você pode construir, né? Ele tava meio sem função ali, eu tava achando que tava sem função, e no final ele consegue mostrar que ainda é o comissário. Isso eu acho uma coisa interessante. Tem duas cenas que eu não gosto muito, as duas. Eu acho que as partes que falam de guerra, como prenúncio de guerra, eu não acho muito legais. Eu acho que envelheceram mal. Tanto a cena do Quark, que é antes do Sisko contra o Odo, quanto a cena do Jake, que eu acho que é uma cena necessária para ter alguma coisa pro Jake fazer. Então, o Sir Rock devia estar disponível naquela semana e tal, mas eu acho que não envelhece muito bem. Você conhecendo a série toda, falar de guerra nesse momento não parece ser a coisa mais interessante. As partes do Dukat eu acho coerentes. Eu só acho que faltou a cena com a Ziol. Eu acho, por exemplo, eu dispensaria a cena que é meio cômica ali da gravidez da vida real da Naná e do Cid. Eu dispensaria aquilo ali. Hoje em dia já não me acrescenta muita coisa, e eu acho que faria mais sentido ter uma cena do cara, pelo menos dando um oi, falando alguma coisinha com a Ziol, talvez até com a Kira e a Ziol, para ele economizar tempo. Isso eu senti falta, mas achei ele muito bem, muito coerente com o que a gente conhece do Kat. Inclusive o final, ele faz um se sim, se não, eu vou embora e vocês resolvem aí. Eu achei muito legal como ele deixa eles lá e as duas pernas da decisão lógica, ele não precisaria voltar de qualquer maneira. Eu achei bem interessante. Eu só fiquei com a falta da ceninha da Ziol, com a participação aí do Dukat. E aí a Naná dando umas sacaneadas no Dukat, mas de uma maneira legal, né? Não provocativa, tipo assim, esse cara é um babaca, mas eu não tô nem aí, eu não vou nem pensar a respeito. Eu achei bem legal também a atuação da Naná Vista. Achei interessante. Essa cena do Aziel que você fala estava no script, só não foi pro ar. A gente supõe que ela existe em algum gravada, lugar. né? Ela exista no éter do episódio. Mas ela chegou a ser gravada?
Não, ela não foi. né? Não foi. Sim, mas eu penso que ela exista no éter do episódio. Ela existiu ali, entendeu? A gente supõe. A gente, pensando que a próxima Ziel que vai aparecer é com a terceira atriz, e que essa segunda atriz, ela teve problema com a maquiagem, eu imagino que talvez eles tivessem querido trazer Ziel, tinham a intenção, e aí a hora que foram chamar a atriz, talvez ela tenha dito que não queria, que não podia, e aí acho que ficou muito em cima para eles trazerem outra atriz para fazer. Então a próxima vez que ela aparece, aí acho que talvez eles tenham tido já mais tempo para procurar alguém e colocar no lugar. Então acho que por isso que deve ter acontecido ela não aparecer. Agora, eu não trocaria a cena da Kira com o Bashir por nada. A gravidez? Das duas. Tanto ela com o Ducati quanto ela com o Bashir. Eu acho ótima aquela cena. A Ducati eu acho melhor. Do Bashir é que eu... Sim. Hoje em dia eu já não acho tão legal. Não, mas eu gosto muito porque eles começam ali brigando e tal, e não sei o quê. E aí, a hora que ela fala, não, mas... né? Ela fala, mas eu sei que foi a Cake, mas eu quero ocupar você. E aí ele sai ali, o que você quiser. Vai? Eu não vou discutir com os meus pacientes. 18? I just hope I can survive one. You're doing great. Oh, I don't feel great. You're positively glowing. Really? I think so. But then I suppose my opinion doesn't really count. Oh, it counts. But don't forget, this is still your fault. My fault? You performed the transfer from Keiko to me. After you volunteered. Oh, after you put the idea in my head. After you flew the runabout into an asteroid field. After you insisted we check on those anomalous bioscans. That was Keiko! Well, that's right, it was, but I'd rather blame you. Whatever makes you happy. I never argue with my patients or my commanding officer. Aí ela começa a rir, ele começa a rir. Então você vê que ali já não é mais os personagens, né? Os atores dão aquela risadinha assim. Eu gosto, eu acho bacana. Pra mim, funciona ainda até hoje. Mas aí, voltando um passo atrás, porque eu e você falamos do Odo, não sei se o Ale e a Rô querem comentar alguma coisa sobre o Odo, sobre a maneira como eles colocaram ele aqui no começo, aquela cena lá, ele todo enamorado com as bolinhas, o que deve ser uma cerveja ou alguma coisa ali. Então, eu acho que é uma cena, de certa forma, importante para o personagem, só que eu não sei se ela tem exatamente o punch necessário. Assim, a motivação, ok. Precisava ter uma cena assim, dele de alguma forma meio deprimido, com as mudanças que estão acontecendo na vida dele. A gente vai ver isso mais pra frente também. Mas, assim, honestamente, essa cena não me pegou. Mas ela ajuda, de alguma forma, pra gente ver o estado de espírito dele. Pelo menos até meados do episódio ali, quando ele tá na nave ali do Ducati, na ave de rapina ali, a própria linguagem corporal ali dele, né? Enfim, dá pra ver mais quando ele tá enfileirado ali, depois o Sisko vai bater um papo com ele. Então, assim, acho que foi importante pra gente entender o estado de espírito do personagem. Mas, assim, não sei, cara, me soa um pouco artificial, assim, essa cena. Olhando aqui, assim, agora, em retrospectiva. Não parece o Odo falando, entendeu? Tudo bem, ele tá meio deprê ali, mas, sei lá, não consegui conectar, assim, as falas ao personagem. E é uma cena bem atuada, ele conversando com o Sisko ali, mas parece outro personagem ali, cara, entendeu? Parecia, ele tava até um pouco bêbado ali na cena e tal, mas eu não consegui, assim, me relacionar com essa cena. E volto a dizer, foi uma cena bem atuada, bem dirigida e tal, mas eu não consegui ver as palavras saindo da boca do Odo mesmo, entendeu? Eu tendo a concordar com o Alexandre porque, claro, assim, é muito difícil a gente se colocar no papel, se colocar na pele, colocar os sapatos de quem tá passando por uma situação tão grave, assim. Mas o Odo, ele sempre me pareceu ter uma personalidade muito pragmática, ser uma pessoa muito focada, não vou dizer nos objetivos, mas assim, focado na sua missão. E aí, tipo assim, tá, beleza, perdi os meus poderes, então agora tudo isso foi pro ar, sabe? Tipo, vou jogar tudo isso pro ar, assim. Então, pra mim, não parece muito
factível, não é uma coisa que eu esperaria. Então eu entendo esse que o Alexandre fala, assim. Mas enfim, novamente, né, numa situação extrema, assim, porque no final das contas é isso que ele tá vivendo, uma situação em que tudo muda de uma hora para outra, tudo que a pessoa é, tudo que ela sabia que ela podia, tudo que ela conhecia dela mudou. Então, tudo bem, até pode ser que a pessoa dê uma pirada, assim. Me lembra um pouco aquele episódio que a Betazed lá de TNG, que perde os poderes também, aí já não consegue mais ler mentes e não sei o quê, e aí ela também dá uma pirada lá naquele episódio. Me lembrou um pouco, assim, nesse sentido, né, de que a gente não sabe como o outro vai reagir e tudo mais, mas enfim, acho estranho também. Porque assim, da mesma forma como a Troi, talvez ela se definisse por isso, para ela aquilo era a grande coisa da vida dela, e ela se definia por aquilo ali, por aquela capacidade que ela tinha de sentir o que as pessoas sentem e tal, e a partir do momento que ela perdeu essa capacidade, ela se viu perdida. E aqui eu vejo que o Odo é a mesma coisa, ele achava que a força dele, que tudo o que ele era porque ele era um transmorfo. E aí, aliás, vocês falando dessa cena, me ocorreu agora que, assim, o Odo sempre se sentiu sozinho e ele achava que porque eu sou um transmorfo, eu tô no meio de todos os humanoides e eu sou muito sozinho, porque eu sou o diferente. E, de repente, agora, ele não é mais um transmorfo, ele é como os humanoides, mas ele continua se sentindo sozinho, ele continua isolado. Porque o Quark fala, não, ele tá lá na mesa dele de sempre, ou seja, tá sendo uma coisa recorrente, que ele vai ali, que ele senta sozinho, que ele bebe alguma coisa, fica olhando a vida passar ali, entendeu? Então, eu acho isso interessante, eu não acho que seja muito fora dele, não. Ele realmente tá perdido, e aí esse episódio ajuda a ele começar a retomar um pouco a confiança dele, digamos. E aí, já que o Castanha começou a falar, vamos falar de Ducati. É até interessante que eles queriam fazer esse episódio em 2 partes. E a primeira parte teria mais foco ali na nave do Ducati, e inclusive seria um impacto maior, essa coisa dos 3 aparecerem com a maquiagem Klingon, né? Porque ele foi meio rápido, eles entram na enfermaria e estão os 3 de Klingon e tal, então talvez o clima ali pudesse ter sido mais interessante, ter durado um pouco mais ali pra gente ter um impacto maior com os 3 ali aparecendo como Klingon e tal, mas aí também foi tesourado, eles não puderam fazer em 2 partes, e aí acabaram tendo que condensar tudo o que eles tinham pensado para 2 episódios, colocar em 1. E Ale, você gosta dessa parte do Ducati? Quer dizer, faz o link com Return to Grace, que ele lá tinha saído com a nave Klingon, tentando proteger Cardassia, as colônias cardassianas, lutando ali contra os Klingons, e agora ele vem aqui para ajudar a Federação Peronomútil, que no final ele abandona todo mundo e sai de fininho, mas assim, ver o Mark Lymon é sempre interessante, né? Então, na verdade ele virou um pirata, né? Um renegado, e agora ele meio que, enfim, tá lutando pelo ideal de Cardassia, mas pelo ideal dele também, porque ele tinha caído em desgraça, e uma forma dele, de algum jeito, né, ele conseguir algum tipo de, enfim, né, prestígio junto ao povo dele é dessa forma, lutando com a guerra contra os Klingons, e virar um herói de guerra. E eu acho que, assim, de alguma forma ele consegue passar, assim, o Ducati sempre foi um cara que tinha aquele charme, assim, né, uma certa sedução, por mais que ele fosse um cara cruel, ele tinha certos modos, assim, vamos dizer assim. Ele era o cara que falava grosso, mas de uma forma fina. Sei que dá pra me entender. Ele era o cara que dava a má notícia, eu vou te matar, mas com toda ternura, vamos dizer assim, né? Ou a máxima de ternura possível. E aqui não, aqui ele tá mais cru. E eu acho que aquela cena que ele destrói a outra ave de rapina Klingon lá, que quer ver a imagem e tal, né? O cara quer ver a nossa imagem aqui, quer ver a tela e tal. Ele, cara, eu vou resolver isso aqui de outro jeito. Meteu bala, destruiu lá a outra nave Klingon, né? E é muito legal ver a reação de todo mundo, né? O Worf ali, o Cisco, né? Porra, bicho, calma aí, não precisava ter feito isso. Falou, cara, ou é confiar na habilidade do Worf de mentir, ou nas minhas armas. E eu, sinceramente,
confio muito mais nas minhas armas. Então, tipo assim, cada um por si, meu amigo. Eu vou fazer o que for necessário aqui. Eu acho uma coisa legal, assim, uma faceta interessante. É uma certa tridimensionalidade do personagem. Depois a gente vai ver isso, mais coisas parecidas com isso durante a temporada, principalmente lá no duplo, lá, enfim, que a gente já comenta bastante, dá bastante spoiler, né? Mas eu acho que isso aqui é um prelúdio, que o cara tá assim, ó, eu vou ver o que é melhor pra mim e pros meus primeiro. E depois vocês já comentaram, ele chega lá e fala, ó, meu amigo, eu fiz o frete aqui, transportei vocês aqui pra Taigokora aqui, mas agora vocês se viram aí, cara, eu não vou ficar aqui não. Porque se der tudo certo na missão, vocês vão conseguir sair, são e salvo daqui, a guerra vai ter acabado, que acaba não se concretizando, nesse episódio pelo menos. Ou então, se der tudo errado, vocês vão morrer. Então, não tem por que eu ficar aqui, não tem por que eu arriscar meu pescoço aqui, entendeu? Well, Captain, I've enjoyed your company as always, but it appears it is time we said goodbye. I don't envy your assignment. Orbiting this place for the next day or so won't be the safest job in the galaxy either. Which is why we'll be leaving as soon as you beam down. Leaving? For how long? I really don't see any pressing need to come back. That's not what we agreed to. I realize that. But how long do you think we can stay here undetected without the holofilter? Besides, if you succeed, the war will be over and you won't need us. And if you fail... Então, eu acho ótimo, assim. É igual o Luiz falou, ele foi binário na racionalização dele da situação. E eu gostei, assim, cara, de assim, o clima ali da nave, você vê que é um negócio meio... Parece que a gente tá ali realmente meio que num navio pirata, assim, entendeu? Os caras ali fazendo uma Black Ops ali, os caras, pô, vão infiltrar ali no Império Klingon. Então achei esse clima muito legal. Talvez o grande pecado, assim, de não ter tido o duplo foi exatamente isso. A gente não ter tido mais tempo ali na nave. Mas vamos falar a verdade também, né? Será que, enfim, teria história, Será que tinha material pra... Exatamente. Preencher mais uma hora. Exato. Outra cena que ele participa ali, que ele vem andando ali no corredor ali com a Kira, tal, que a Kira dá uma sacaneada. Porque, assim, as moças aqui que estão participando do podcast vão me perdoar, e os nossos ouvintes também, mas assim, na cabeça do Ducati foi assim, ele já deu aquela cantada na Kira, né? Nossa, o Shakar tem que entender o quão cara de sorte ele é por ter engravidado e tal, né? Levou em consideração lá que os cardassianos levam essa questão de filho, família, muito a sério. E aí a Kira, mas o Shakar não é o pai, não. O pai é o chefe O'Brien. Major, I must say I'm shocked. You used my daughter to lure me here. You're asking me to risk my ship on some fool's errand into the Klingon Empire. And you're pregnant. I hope First Minister Shakar appreciates what a lucky man he is. Shakar's not the father. But then who is? Chief O'Brien. Aí, cara, só dá pra pensar o seguinte, que passou pela cabeça do cara e falou assim, porra, não é possível, cara. Porra, tô tentando comer essa mulher já tem um tempão. Aí vem o chefe O'Brien, cara, engravida ela. Porra, não é possível. Eu acho que, assim, a cara que eu vejo dele é mais ou menos passando isso pela cabeça dele. Tipo assim, porra, cara, passaram na minha frente, cara. Eu tô tentando aqui, tem 3 anos, 4 anos aqui, cara, entendeu? Porra, aí chega o chefe O'Brien, engravida a mulher na minha frente. Porra, não é possível, cara, não é possível. Todas as criaturas. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, é impagável essa cena. E eu também concordo com a Mari, que a outra cena lá com o Bashir lá, eu gosto muito também. Porque o jeito que a Naná fala pro Alexander assim, tipo assim, você sabe que isso aqui é só culpa. E o... quebra de... da quarta parede, né? Então, assim, eu acho essas duas cenas engraçadas. Mas falando sobre essa parte do Ducati, eu também acho impagável por isso, entendeu? Por tentar estar na cabeça do Ducati pensando assim, porra, cara, eu tava investindo meu tempo aqui, entendeu? Pô, entendeu? Eu tava tentando fazer o máximo aqui pra seduzir a mulher, aí veio o chefe O'Brien e engravida ela. Como assim, cara? Eu acho legal que a fotografia pega a carinha da Naná por cima do ombro dele, ela entrando no elevador, dá pra ver ela fazer já a reação ali. Ela tá rindo, ela passa por trás dele rindo, né? Porque ela sabe que ela fez de propósito, a hora que ela fala, não, o pai é o chefe O'Brien. Ela fez claro. Mas é de um jeito que eu acho perfeito. Tipo, não é aquela... Não é bem pra sacanear,
É um negócio muito legal. Essa cena eu gosto bastante. O humor é legal e a reação do Ducati é legal, e o escrito é bem atuado, e da Naná também. Acho bem legal. Oi, e você? O que você acha dessa parte lá na nave do Ducati? Porque também não só a gente tem o Ducati, mas a gente tem ali de novo uma palhinha do Damar, né? A segunda vez que ele apareceu lá primeiro em Return to Grace, aí ele aparece aqui, ainda é uma aparição bem discreta, mas quando a gente sabe o personagem que ele vai se tornar, tudo é interessante ver ele aqui já com essa relação bem próxima ao Ducati. E tem uma coisa do Ducati que eu acho interessante, que, eles depositaram totalmente ali tudo da missão na mão dele, porque ele ainda que tem que criar ali as identidades deles e mandar, porque ele tem o sistema ali, Klingon da nave, tudo, o computador, então ele que tem que mandar todas as identidades para que eles possam entrar lá naquela estação. E é legal que daí eles falam assim, Ducati, você mandou lá tal. Ele fala, eu não tô aqui de brincadeira, né? Não sobrevivi aqui sozinho tanto tempo se eu não fosse bom. Então que tem que ter algum tipo de hackeamento, né? Ele tem que colocar na lista de convidados e colocou o Sisko na lista dos ganhadores lá do prêmio, lá do Pátria de Ouro, não sei o quê. E dá a impressão que realmente eles tinham pensado ou tinha algum material escrito, porque aquela coisa, por exemplo, a coisa das identidades é mencionado, ok, ele vai ter que fazer esse hack. É engraçado, isso fica às custas do Ducati mesmo, isso é um pouco diferente. Geralmente a inteligência da frota arrumaria algum esquema, e também tem a coisa da nave chegar lá, não tem nenhuma parte que fala, não, a gente tem uma autorização e tal, a gente mudou o transponder da nave que a gente roubou, a gente fez isso, fez aquilo, a gente vai dar um jeito de não ser detectado, entendeu? Essa parte toda de se aproximar ali daquela estação, isso foi pulado. Isso não existe no episódio. Tipo, a gente, não, é padrão nesse tipo de história, vamos pular, entendeu? Então essa parte, por exemplo, ela não existe no episódio. Eles ainda mantiveram a coisa das identidades, pelo menos, que é bem específica, é entrar e tem que colocar na lista dos premiados. Então é uma coisa bem específica mesmo. E a parte da nave chegar lá, realmente o gato comeu. Que, aliás, eu até acho interessante quando o Ducat pergunta, vocês não acham que vocês estão exagerando um pouquinho? E eu acho, realmente, né? Tipo assim, não, beleza, colocar na lista para poder entrar na bagaça. Agora, ganhar o prêmio, eu concordo com o Ducat, assim. Pelo menos tem essa menção, isso é legal. Mas eu acho que, sim, eu até concordo, assim, contigo que isso não foi bem desenvolvido. Mas aí, por outro lado, eu também acho que já é uma coisa que é tão comum, assim, né? Eles conseguirem fazer esse tipo de missão, de infiltração, não sei o que eu até entendo que não gastar tanto tempo, né, nesses detalhes, mas no final das contas seria meio tecnobabble, né? Tipo assim, a gente conseguiu não sei que aparelho que fizesse não sei que mascarasse nosso sinal de não sei que, sabe? Eu perdoo, assim, essa parte do episódio. Enfim, pra mim não fez falta, assim. Eu entendo, assim, é uma coisa que chama atenção, tipo assim, nossa, que fácil. Mas aí, por outro lado, tem isso, né? Os caras já estão com uma nave Klingon na mão, então, enfim. Não, aí tem partes que a gente pula, né? Tipo assim, se o cara tá fazendo um monte de operações numa nave Klingon contra os Klingons, é óbvio que aquela nave chama atenção. Então tem a questão também de ter uma ave de rapina pirata que devia estar nos boletins de atenção do Império Klingon. Sim, vocês tá entendendo? Lançaram a placa. Isso tudo o gato comeu, basicamente. Meio que a parte mais burocrática de dar uma senha, até aquela parte do holofiltro que não funcionou, ou seja, a gente já viu isso em outros carnavais. E além disso, tem a parte de ser uma nave pirata. É uma nave Klingon que está operando ali, que os Klingons aparentemente não tem muito interesse ou não foi mencionado, não elaboraram a respeito. Mas é isso que eu digo, né? Eu entendo que isso daí tá implícito que eles trocaram a placa, entendeu? Roubou o carro com a placa. Alguma coisa fizeram. Era algo para um episódio duplo. No pior cenário. Incluir esse material, sim. No pior cenário poderia estar camuflada também, né? Chegou lá camuflada e tal, entendeu?
Mas aí... mas aí eles têm que se identificar, né? Camuflado não, né? Será que a gente ia achar interessante um episódio inteiro só falando sobre isso, sabe? Tipo assim, agora a gente fez não sei o quê, agora a gente se camuflou, agora a gente vai entrar numa nébula, sabe? Eu acho que não seria interessante, assim, acho que tem outras histórias, como... Não, se fosse um thriller mais fechado, tipo, é a missão e você não olha pro lado, esse tipo de material faz mais sentido. Aqui não, aqui você está intercalando com cena de humor, com cena de quebra de quarta parede, com cena do Jake olhando para baixo no promenade, entendeu? Então, realmente, se fosse aquele thriller de não vira pro lado, aquela missão, tal, eu acho que até faria para gerar tensão e tal. Vai funcionar, não vai funcionar? Até ok. Mas aqui, como um episódio mais solto, um monte de cena de naturezas diferentes misturadas, eu entendo porque eles fizeram isso. Mas cabe mencionar porque o episódio, tirando a identificação deles, realmente o episódio não elabora em nada disso. Só para fechar a parte de cenas da Kira, não dá para não comentar da cena inicial do episódio, que eu acho muito boa. Que a Kira não só coloca o O'Brien, como principalmente coloca o Worf no lugar dele. Ali, os dois discutindo, não, vamos pegar a Defiant, vamos atrás do Sisk da Dax e tal, e ela, não, legal, vocês concordam entre si, mas eu é quem estou comandando essa estação na ausência do Cisco, e ele deixou ordens claras que não era para fazer isso, então ninguém vai sair daqui com a Defiant. Never should have let them leave in a runabout. I should have insisted that they take the Defiant. You did. But the captain's orders were clear. As long as we're at war with the Klingons, we need the Defiant here to help protect the station. All I know is I'd hate to be dodging Klingon raiding parties and nothing but a runabout. It would take a fleet of Klingon ships to breach the station's defenses. I say we take the Defiant and go look for them. I'm with Worf. Glad the two of you are in agreement. With the captain gone, I am in charge of the station, and I say we stay. You may be in charge of the station, Major, but I command the Defiant. Mr. Worf, the captain has given us our orders, and I intend for us to follow them until he issues new ones. E aí o Worf ainda deve falar, não, mas eu que comando a Defiant e tal, e aí é legal que foi o Ron Moore junto com o Ira e o Robert Hewitt Wolfe que acabaram definindo essa questão dos papéis, que algumas vezes a gente ficava até, mas a Kira é a primeira oficial, mas aí lá na Defiant ela às vezes ela não é, quando o Worf chegou, como que ficou isso? Então é que é legal que em tela eles definem bem isso. A Kira é a primeira oficial da estação e o Worf é o primeiro oficial ou até o capitão da Defiant, quando o Cisco não vai, só vai ele. Eu achei isso interessante. E achei como ela limpa o chão com a cara dos dois ali no começo. Ela tá 100% certa. Se ela não vai desatracar, ele não pode levar a Defiant. Então, ele falou que ia pegar a Defiant. Eu não lembrava que ele falava isso. Eu achava que deixava implícito, tipo assim, esse cara tá querendo pegar a Defiant e se mandar. Mas ele chega a falar, ela olhou, não, nego, não, nada disso. É o Worf sendo o Worf dos últimos episódios, né? Voltando à rotina de encher o saco, de tentar ser indisciplinado aqui. É um conflitinho bobo, eu acho. Não, mas não é o primeiro. A gente já comentou em outros episódios, né? Ele fez isso com o Cisco 2 vezes. E aqui eu tenho pra mim, na minha cabeça, depois que os dois saem assim, a Kira primeiro tinha dado um sorrisinho que o Cisco e a Dax chegarem bem, aí depois saiu o O'Brien e o Worf, né, permissão pra receber lá o capitão, tal, beleza, pode ir. Aí quando os dois saem, a Kira faz uma cara assim de que, sei lá, tem alguma coisa que, tipo assim, né, um pouco mais séria, assim, de que ela pensou melhor, pensou 2 vezes, e na minha cabeça ela deve ter falado pro Cisco, falou, ó, o insubordinado aí do Worf aí tentou me dar uma carteirada aqui, eu tive que dar uma carcadinha nele aqui de leve. Aí eu acho que isso aí casa legal, cara. Sim. E quando o Worf tá lá na ave de rapina, que o Cisco dá um soco na cara dele. Fala assim, você tá questionando as minhas ordens, cara? A validade do meu plano? Bem pescado. Verdade, eu achei bonitinho isso.
Bem entendeu? pescado. Então, pode ser, se aplica para os dois casos. Se aplica para aquela missão lá que eles estavam, indo lá para Taigokor, e também para o que o Worf tinha feito antes. Bonitinho, gostei. Entendeu? O Caesar falou assim, cara, eu vou botar esse cara no devido lugar dele aqui. A Kira me falou aqui que esse cara foi subordinado. Eu vou dar uma porrada. Eu vou lidar com um Klingon como um Klingon lidaria. Eu vou dar uma porrada na cara dele, entendeu? E aí... E o Avery Brooks vai com vontade. Cara, mas putz, só falta engolir o mobiliário da cena, cara. Aloprado, assim. Caralho. O Cisco se mostra um Klingon bastante convincente aqui, né? Eu já tinha comentado lá no The Way of the Warrior, que na cena que ele tá com o Orson Martok lá na sala de reunião, que ele parecia ser o mais macho alfa da sala. Tinha 2 Klingons, mas o cara que era mais ameaçador, assim, ao meu ver, era o Cisco. E aqui que eu acho que ele demonstra isso aqui em diversas ocasiões. E tem aquela fleuma, assim, ameaçadora, assim, de macho alfa, espada tesuda e matadora, entendeu? Principalmente naquela cena que ele cobre aquele Klingon de porrada lá em Taigokor, cara. Que o cara tá se gabando lá de ter matado o capitão Laporin, lá, que era colega de academia do Cisco. Ele vai, cobre o cara de porrada e fala assim, vocês se gabam aí o quanto vocês quiserem, mas não fica entre mim e o vinho aqui, a sangria. E a risada dele também. Quando o Ducati entra na enfermaria, que ele dá... O que foi, Ducati? Você nunca viu um Klingon? Ele dá uma risada, assim, diferente, assim, cara. A própria presença física dele, né? O Avery Brooks é um cara legal, gente. Então, o Avery Brooks é um cara que gosta de se movimentar, de assim, fisicamente atuar junto, né? E assim, quando ele colocou essa maquiagem Klingon aqui, cara, pra mim entrou igual uma luva nele, cara. Impressionante, assim, cara. E eu gostei, cara, dessa cena. É a única vez que ele tá maquiado na série toda, né? Me corrijam se eu tiver errado. Acho que é a única. Sim. Como Klingon, sim. Não, como qualquer coisa. Não. Não consigo me lembrar. Não, ele tá com roupas comuns lá em Far Beyond the Stars. Não, maquiado, Alexandre, maquiado. Tá. Prótese, algum negócio na cara. Não, com prótese só dessa vez. Só mesmo. Esse mesmo. Né? Só dessa vez, né? Pegando o gancho. Com os dentes, né? Ele tá bufando ali com aqueles dentes malucos, gente. O cara é corajoso, gente. Meu Deus. Não, os dentes fazem uma diferença gigante, assim, na caracterização ali. O René, eu não sei se ele tá com os dentes, eu tô em dúvida, teria que olhar de novo. Não, eles mas estão todos. O Brooks tá. Não, todos estão. E o René... Todos estão? Todos estão. E o René é a segunda vez que interpreta um Klingon, né? Ele tinha feito lá o coronel lá no Jornada 6. Aqui ele salvou, lá ele morreu, né? Mas assim, dos 3, eu achei que o Avery Brooks, né, o Cisco, ficou melhor. O Odo passou, ok, né? O René Bejonato tem uma cara legal pra botar aquela prótese, agora... Ele ficou diferente, se você olhar o rosto dele, ficou um rosto diferente. Não então, parece que é o René. Mas de certa forma eles dão uma forçada, né? Mandíbula ali e tal, pra o cara parecer mais ameaçador. O que não deu pra fazer com o Colmine. O Colmine ficou parecendo o Klingon Nerd, infelizmente. Ele não deu medo dele. Bobinho. Eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Por que ao invés do O'Brien não foi a Dax nessa missão? O que vocês acham? Ele tinha alergia a maquiagem muito forte. É mesmo. É por isso que maquiagem ela não... pesada. Porque ela teria sido a escolha correta. Faz mais sentido? Sim, porque ela quem sabe sobre cultura Klingon e tudo mais, né? Então, dizem que ela não a maquiagem mudou também, né? Dos trios da nova geração para os trios da Deep Space Nine, né? Porque ela tinha uma certa alergia, né? Colocar prótese. Tentaram fazer um teste lá com ela. Primeiro que não gostaram, que o rosto dela ficou diferente, ela ficou menos bonita como Track Baby da série. E segundo, porque parece que ela tinha alergia realmente à prótese. Então eles resolveram mudar a maquiagem dos trios aqui de Deep Space Nine por esses dois motivos. E aí provavelmente não fizeram aqui também por causa disso, né? Falou, cara, não dá. Mudaram o penteado nela de novo, né? Pela terceira vez aqui, no início de temporada, mas não foi só. Não colocaram prótese nela, não. Porque não teve nada técnico ali pro O'Brien meter a mão, efetivamente não teve, e a parte física, ele não é tão efetivo quanto a Dax, especialmente com aquele monte de lâmina ali. Então, realmente, ele tá meio ali sobrando. Um episódio mais longo, duplo, talvez fizesse sentido a presença dele, de fazer alguma coisa para que eles conseguissem entrar lá, sobreviver à viagem, fazer os hackeamentos
equipamentos que precisariam para colocar as informações deles, mas realmente, tirando isso, não tem muito. Tem uma outra explicação que poderia ser, seria o seguinte: de alguma forma, a mudança não foi só cosmética. Pelo menos a impressão que dá é que, para eles passarem lá, enfim, lá no Tycho Core, acho que é o Bashir que fala, né, que os Klingons são tarados por teste de sangue. Então, não sei se eles... Alguma terapia genética? Exatamente. E aí, como a Dax tem o trio, né, na barriga... né, não dá para esconder, não dá para tirar e devolver depois. Né? Entendeu? Poderia ser detectada com mais facilidade, mas isso não é mencionado. Eu estou só racionalizando aqui. Até com base no que eu li também no Companion, que o André Borbanes fala isso, que não foi só cosmético, né? Tem uma terapia genética. Exato. Entendeu? Pra não, mudar faz mais sentido, inclusive. Bem lembrado. E você, o que você achou aí da caracterização dos três? Do Sisko, do O'Brien e do Odo, como Klingons? Então, eu não tive uma visão tão crítica assim, porque eu achei muito divertido, na verdade, ver todos como Klingons. Mas você gostou do O'Brien, Rô? Eu gostei do O'Brien porque eu achei ele com uma cara bobinha, assim. Eu achei tipo, um Klingon bobalhão. E aí isso eu achei engraçado. Então, mas você não achou meio absurdo, não? Ele com aquela cara de bobo, naquele ambiente ali selvagem, assim. Mas vamos combinar que todo plano é absurdo. É tudo absurdo. Então, dentro de tudo, eu achei muito bom, entendeu? Ele já chega no salão e toma uma porrada de um Klingon que bate na cabeça dele. Aí o Odo, você tá bem? Você tá bem? Eu acho tudo muito absurdo, assim, nesse plano. Porque, tipo, sabe aquela reação que me lembra, sei lá, aquelas coisas, aqueles clichês de filme de que os caras vão entrar no cofre mais poderoso, mais bem guardado do mundo, sabe? Aí o mocinho vai lá e começa a falar para todos os 10 caras que estão na sala todas as dificuldades. E aí, tipo, as pessoas param assim, olham, tipo, tá, é nesse lugar. E aí eles chegam lá e eles falam pro Dukat, e aí o Dukat, tipo, ele começa a fazer umas perguntas assim, não, vocês vão entrar lá, não sei o quê. E aí, é completamente, é o meu sentimento, sabe? Aquelas perguntas que o Dukat faz, agora eu não lembro exatamente como é que é, mas assim, me lembro que eles chegam pro Dukat pra avisar qual seria a próxima missão do Dukat. E o Dukat fica tipo, vocês estão malucos? E aí foi exatamente a minha reação, sabe? Então, a partir daí, qualquer coisa, assim, eu aceito. Mas eu achei engraçado, assim, achei realmente o O'Brien, especialmente com uma cara de Klingon bobalhão. E aí, talvez, por isso eu tenha até gostado um pouco mais do episódio, porque eu achei muito bonitinho tudo. E o Michael Dorn ficou sacaneando eles pra caramba, porque o Colm Meaney era o cara que chegava lá, em 10 minutos fazia a maquiagem e tava pronto. E aí o Michael Dorn chegava, sei lá, 2, 3 horas antes pra fazer a maquiagem, quer dizer, os dois saíram no mesmo horário no dia anterior. E ele chegava 2 horas antes e o Colm Meaney ficava sacaneando. E aí o Michael Dorn aproveitou pra caramba sacanear o Avery e o Cole, e aí, claro, que aí eles passam até a ter mais respeito pro cara que faz maquiagem. O René Auberjonois disse que para ele ele achou mais tranquilo do que fazer o Odo, porque menos partes do rosto dele eram cobertas com essa parte prostética, né, dos Klingons. Então, ele já estava acostumado. E aí, até no documentário, o Michael Dorn fica imitando o Colm Meaney, né, que ele falava, me diz, que ele não conseguia falar e não sei o que, com os dentes e tal. Então, assim, no fim a gente vê que eles super se divertiram. Pra caramba ali, por conta dessa mudança, de ter que se fingir ser Klingon. Então eu acho que, apesar do Colm Meaney ali, ou do O'Brien não parecer muito com um Klingon como ele deveria, eu acho que tá meio que dentro do personagem dele. Você vê que o Sisko abraça aquele negócio, né? Ele, além de ser o capitão e saber da importância da missão, de que tem que dar certo e tal, ele é o cara que tem um background ali, da amizade com o Curzon, como o Curzon conhecia os Klingons, então ele já deve ter ouvido muita história, então ele abraça o negócio ali e apesar da seriedade da coisa, você vê que meio que ele parece até que tá se divertindo fazendo aquilo ali, ele incorpora ali o Klingon, o personagem, ele sabe que ele precisa incorporar. E o
Odo e o O'Brien meio que não conseguem entender muito isso. Então eu acho que isso reflete ali na maneira como eles parecem, e eu acho que se todos os três ficassem muito bons Klingons e parecessem muito fiéis aos Klingons, acho que teria sido forçado no fim das contas. Acho que a Roberta tem razão quando ela diz que é bacana ter os três assim de forma diferente. E não, não, agora são todos Klingons mesmo. O Worf tentando fazer os três ali, quer dizer, os dois, mais o Brian e o Odo, que o Sisko totalmente incorporou a coisa ali. Eu gosto disso. É só um comentário aqui, Mari. Na verdade, assim, os atores que usaram prostética nesse episódio, né, eles se divertiram fazendo o documentário. Porque quando eles estavam fazendo o episódio em si, eles não estavam se divertindo, não. Inclusive, assim, tem até uns comentários, assim, de que foi difícil. Tava rolando um mau humor generalizado. E quem ajudou a segurar a onda foi exatamente o René Auberjonois, né? Porque os caras estavam reclamando no estúdio, principalmente o Colmini, e o René chegou falando, cara, maravilhosa essa maquiagem, pelos motivos que você já colocou, né, que tinha menos partes cobertas no rosto. Então, tá tranquilo. Tem o dente que incomoda, pô, mas o dente eu tiro. Depois que eu gravo, eu tiro e tá tudo certo. Então, ótimo, dá pra gravar tranquilamente com isso. E uma pessoa lá da produção, acho que foi a B.C. Cameron, que comenta que isso ajudou bastante, porque aí os caras pararam um pouco de reclamar, entendeu? Falou, porra, peraí, né? O cara tá usando maquiagem todo dia. Ele vem aqui falando que, pô, essa maquiagem tá mais tranquila, pô, a gente também não pode ficar também pressionando, estarrando demais aqui, porque, pô, o cara que teoricamente tem mais capacidade de falar sobre isso, tá dizendo que tá tranquilo. Então, vamos segurar nossa onda aqui, vamos gravar quietinho a partir de agora, né? Mas lá no documentário, de fato, eles ficaram rindo, tal, fazendo piada com isso. Mas na época de gravar esse episódio, parece que o clima não ficou bom, não. O Aira até comenta sobre isso do Companion também, né? Que, enfim, eles reclamaram lá com os roteiristas, né? Mandaram bilhetinho. Pô, não faz mais episódio assim, não, pra gente usar prótese e tal. Mas é só uma observação mesmo. Não, o Colmini fala mesmo que ele odiou, que pra ele foi super difícil, mas você não vê isso refletido ali. O cara é profissional, você vê que ele faz o papel certo dele. Não, ele faz, mas ele reclama, é isso que eu tô te falando. Até o Avery Brooks reclamou, sim. Entendeu? Porque imagina, o cara tem que chegar mais cedo. Né? Lógico, tem que chegar mais cedo, 4 horas da manhã pra começar a colocar. Não, sim, ele ficava zoando o Michael Dorn e aí agora, né, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aí a gente tem uma coisa importante para comentar, que é o plano dos transmorfos, do Dominion, o objetivo deles ali em colocar um transmorfo para bagunçar todo o Império Klingon e fazê-los entrar em guerra com a Federação e deixar o quadrante alfa livre para eles. E aí você vê como eles são ardilosos, porque eles mostraram para o Odo, quando ele estava lá no Link, em Broken Link, fingindo que não queria estar mostrando, e mostram lá o Goron. Então aí o Odo acha que o Goron que é o transmorfo, né, e faria sentido, porque é o cara que manda em tudo, que dá ordem, não sei o quê, e aí no fim das contas não é ele, né, eles fazem um plot twist, né, a ideia do Ron Moore, que falou, pô, se a gente fizer o Goron ser o transmorfo aqui, os fãs de TNG não vão ficar muito contentes com a gente, e ao mesmo tempo é uma oportunidade de fazer um plot twist, porque a gente tá desde a temporada passada pensando que o Goron que é o transmorfo, e aí de repente não é o Martok. E aí toda essa história que o Martok cria ali, de falar, não, vou soltar vocês, e aí vocês vão lá e matam o Goron, quer dizer, era a ideia deles, porque se eles vão lá e matam o Goron na realidade é um Klingon de verdade, imagina o que não ia ser essa guerra contra a Federação, depois matar de uma coisa... Né? Matar o chanceler, porra, os 3 caras da Federação e o outro da Federação, Klingon renegado lá, traidor pra eles tal, vão lá e matam o chanceler, porra, que é isso? E aí, quer dizer, era um plano bem montado ali pelos transmorfos pra desestabilizar o quadrante alfa, que era o plano deles que a gente já tinha visto ali desde The Search.
E se for pensar bem, quando eles estavam quebrando a história para transformar em roteiro do episódio, é que essa ideia do Ron Moore veio à tona, né? E se a gente for pensar bem, ficou melhor do que a ideia inicial. Ficou mais interessante, ficou mais complexa, na verdade. Se a gente for pensar em todos esses pormenores que vocês já citaram aí. Porque, assim, se fosse o Goron mesmo, seria um plano mais simplório, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, você olhando como, sei lá, um plano de vida real mesmo, você infiltrar alguém numa outra potência e, eventualmente, enganar o outro inimigo, dizendo assim, ó, é esse cara aqui, mata o presidente lá. E, no fundo, era o vice-presidente, né, que era o infiltrado. É mais complexo, tem mais a ver, assim, com realmente um plano de vida real, vamos dizer assim, né? O que seria um plano de de uma agência de inteligência super, ultra, mega blaster, um MI6 da vida, Mossad da vida, alguma coisa desse tipo. Então achei bem perspicaz, assim, achei que essa segunda opção ficou melhor do que a primeira. Eu acho que casa bem, porque é interessante. Supondo que o Martok do The Way of the Warrior já era esse, o Transmorph, então ali você tinha um conselho de etapa que não tinha fundador nenhum. Não que não tivesse nenhum Transmorfo lá em Cardassia tocando zaralho, mas no conselho não tinha. Então você tem o Martok influenciando naquele instante, porque naquela conclusão você percebe que o Martok ainda está querendo mais briga ali imediatamente ali na estação, aquele teatro de operações, digamos, ali em torno da estação, e o Gowron, ele fala, não, a gente vai ter que parar aqui. Então, acho que casa bem. Eventualmente, eles meio que colocando um alvo no Gowron e salvando ali o Martok, que poderia ser o próximo chanceler, que eventualmente foi, spoiler, é um plano legal. É um plano legal dos fundadores. Tipo, eles não estão gastando um tiro, não estão gastando, sabe? Eles só estão manipulando. É claro que alguns deles morrem nesse processo. Deve ser muito doloroso eles perderem membros da raça dele, até da raça deles. Eu até mencionei outra vez, é como se perder um pedaço de um corpo grande, aquele corpo fluido que fica lá, naquele mar de gente que fica lá no planeta deles, é como perder um pedaço do corpo. É um sacrifício tremendo perder esses infiltrados. Mas é sem gastar um cartucho, se você parar para pensar. É só usando a manipulação e esse tipo de inteligência, né? O medo de quem foi tomado e tal. E, de modo geral, eu acho mais interessante substituir, digamos, não o presidente, mas alguém ali do gabinete. Até porque substituir o presidente, digamos, numa trama mais convencional, aí, de espionagem mais convencional, é meio over the top. Não parece verossímil. E é interessante colocar o cara que está perto, que pode atuar sem chamar muita atenção para si. Depois é que alguém muito esperto, investigador muito tarimbado, vai começar a juntar todas as peças. Não, mas quem mudou essa ordem? Quem vendeu aquilo? Quem comprou aquela passagem? Quem não deixou o cara pegar o avião? Aí, caraca, era o cara. Aí que você começa a fazer. Mas não era o topo. Era um cara que estava ali. E eu acho legal, acho uma escolha interessante. Eu acho que não foi só estética. Se você parar para pensar, não foi só a reviravolta pela reviravolta. É uma reviravolta, o cara chegar lá, pô, é o Gowron e tal, é o cara que dá uma reviravolta. Mas eu sinto que não foi só estética. Existe alguma inteligência por trás disso. Eu acho legal. Você, Rô, o que você acha dessa escolha de não ser o Gowron e sim o Martok, o Transmorfo, e esse plano do Dominion para desestabilizar o quadrante alfa? Eu acho que tem absolutamente tudo a ver com a forma de atuação do Dominion que a gente tinha visto até então e que a gente ainda vai ver no futuro, assim, na série, até pelos, sei lá, quando a gente vê o E1, enfim, tudo que a gente viu, assim, pra mim, talvez até também por isso, né, eu gosto tanto desse episódio, assim, porque pra mim ele fecha muito bem com tudo, assim, eu concordo com todo mundo, assim, nesse sentido, de que pra mim também é mais interessante e também acho que é mais inteligente, concordo que seja mais inteligente, né, também. Não pegar o cargo mais visado faz bastante sentido. E isso resolve algumas questões, porque imagina se é o Gowron e aí, ok, o Império Klingon fica sem o seu chanceler. Ah, ok, o Martok vai tentar falar, não, então eu vou substituí-lo, mas aí ia virar uma zona, porque daí os Klingons iam começar a brigar ali, as casas, quem é que tem o direito de se tornar o novo chanceler, tal, e isso não serviria para a história. Eles precisavam que os Klingons se reaproximassem novamente da Federação. E aí eles pintam
o Goron como o cara que é um Klingon mais político, embora ele fale ali que ele não acredita muito na conversa, ou pelo menos assim, como que eu vou vender essa história de ficar conversando com a Federação agora que a gente entrou em guerra. Mas você vê que ele se mostra ser um cara mais da conversa. E o Martok eles pintam como o cara mesmo que é o general, é o que vai pra guerra, é o que tá na linha de batalha, que quer sangue. Então, eu acho que isso fez mais sentido. Eu acho que eles conseguiram encaixar todas as peças com essa escolha aí. Eu acho que deu muito certo. E aí dá muito certo também o que a gente vai ver pra frente, que o Castanha já comentou, que aí o René Chevaria começou a pensar, pô, mas esse Martok aí era um transmorfo, mas onde tá o Martok real? Pô, será que não dá pra gente ir atrás dele? Será que a gente não consegue salvá-lo? Será que ele ainda tá vivo? E aí ele vai se tornar o personagem que ele vai se tornar. Então, isso daí também casa muito bem para a série depois. Mas eles pensaram nisso por aquele motivo que você deu no começo do podcast, que os produtores roteiristas, eles se apaixonaram pelo personagem, né? Pelo J.G. Hertless nesse episódio, e falaram, pô, a gente matou o cara, pô, e o cara, pô, um baita de um ator aí, né, fazendo um excelente personagem e tal. Aí o René Chevaria falou, mas peraí, a gente matou o Changeling, e se o original estiver vivo ainda, o que a gente pode fazer com isso? Então foi isso mesmo. Você parar pra pensar, eles mataram o Wei-1 também, e nem era Changeling. Eles mataram o Wei-1 também, entendeu? E aí arrumaram lá o background genético. Era um jeitinho, lá, né? Background genético dos Vortas. Que também tem tudo a ver, se for parar pra pensar, tem tudo a ver com o Dominion. Já que os Jernhadaris são geneticamente engendrados também, por que não os Vortas? Nada mesmo. Claro. E tem uma coisa que eu não sei se é sutil, se eu é que tô vendo coisa, mas assim, que a gente pode pensar, pô, como é que o Goron não percebeu que o Martok era um transmorfo? E aí o Odo chega ali e rapidamente consegue perceber. Então, mas assim, eu acho que faz um paralelo interessante com a paranoia que a gente vê em Homefront, porque aí o Martok fica buzinando na orelha do Goron e toda essa história, não, lá em Cardassia tem um transmorfo, precisamos destruir, porque senão eles vão dominar o quadrante alfa, blá blá blá. Então eu acho que aqui os Klingons também meio que entraram nessa paranoia, tem transmorfo em todo lugar, menos aqui. Aqui não tem, mas nos outros lugares tem. A Federação tá tomada, Cardassia tá tomada, então nós temos que fazer as coisas. Então eu gosto disso, eu acho interessante. Agora, um pouco é ali, porque aí eu não sei se... ficou cego e não eu não sei se exatamente, E o Martok, talvez ali com os três, pô, ele sabia que os três estavam chegando lá, com certeza, tal. Eu acho que ele ficou meio ali até surpreender o Sisko, falar, não, você é o Capitão Sisko, tal, porque ele chega primeiro, como fica olhando no O'Brien, faz maior terrorismo ali, conheço você. Então não sei se ele demorou realmente para reconhecer. Não, ele estava desconfiado. Acho que ele estava desconfiado. Ou se ele já sabia, se a inteligência Dominion já tinha avisado que os caras lá estavam chegando. Porque eles não jogaram as imagens do Goron como transmorfo pro Odo à toa. Então eles esperavam que a Federação fosse fazer alguma coisa a respeito com essa informação. Então ele de alguma forma estava esperando. E aí eu não sei se ele ali caiu na própria armadilha, porque ele não deixa o Odo entrar lá no meio, talvez ainda meio como que para proteger o Odo, e aí ele cai na própria armadilha porque, sei lá, ele baixa a guarda na hora de conversar ali com o Odo, o que talvez ele, obviamente, não tenha feito em nenhum momento com o Goron. Sobre isso, sobre o fato deles já saberem, eu não... Agora que eu tô me dando conta, assim, não fiz não cotejei as datas, mas lá na frente, quando a gente vai ver o Martok de verdade e tal, o Bashir também tava preso, e aí quando ele tava nessa prisão, ele fala que ele já tava lá 2 meses, então, na verdade, seria mais uma questão da gente ver as datas, né? 2 anos. O Martok estava há 2 anos, o Bashir há 2 meses, 1 ou 2 meses, não me lembro. É isso. Então teria que ver se o Bashir que fez a operação para torná-los Klingons,
Se já não era o Bashir transmorfo. Não era não. O Ron Moore, ele comenta no chat da OL, dizendo mais ou menos qual seria o episódio onde o Bashir é trocado. Eu não lembro. Legal. Eu não lembro exatamente qual que é o episódio, Você não. vê tá, pelo assim. uniforme. Eu acho que é pelo uniforme que vê. Então, mas... Troca o uniforme. Exato, só que ele cita, algum internauta pergunta pra ele, aí ele fala, não, então provavelmente tá desde, acho de Rapture, eu acho. Rapture ou É o The episódio Ascent. anterior a Rapture. Olha aqui, The Ascent. The Ascent. Entre esses dois. Então. Supomos. Né? Mas sobre o que a Mari falou sobre o plano, acho que inclusive o Domínio esperava uma ação da Federação exatamente para matar o Goron e para desencadear o restante. A parte do plano, eu acho que talvez eles não se dessem conta que o Odo ia conseguir decifrar a história toda ali, né, rapidinho, né, vamos dizer assim. E aí, como eu disse, né, tem que ter um pouquinho de suspensão de descrença para acreditar que o timing foi esse. Né? A gente supõe que quando ele estava lidando com o Garon, ele não deu esses moles, né? Que ele deu vários moles na frente do Odo, assim. É lógico, mas aí, assim, é mais fácil pro Odo identificar esse tipo de coisa pela natureza, enfim, dele, perspicaz, observador da natureza humana, das espécies em si, do que do outro, né? Outra coisa, o Bashir comenta, os Klingons são tarados por teste de sangue. Então, esse Martok aí, como a gente viu em The Way of the Warrior, ele deve ter um esquema lá de... Como o Joseph Sisko também já tinha dado mais ou menos a letra, né, lá em Paradise Lost. Paradise Lost não, acho que foi Homefront, né, que ele fala. Se ele fosse um transmorfo esperto, ele pegaria um cara, mataria o cara, chuparia o sangue do cara todo e guardaria ali, armazenaria ali para quando ele tivesse necessidade, né. Então, tô entendendo que o Martok fez exatamente isso. Ele pode criar um órgão especial para guardar o sangue. Exato. Exato. Então, assim, eu acho que, assim, nesse ponto, eu acho que o roteiro é muito bom, assim, as peças se encaixam bem. E um pouquinho de suspensão de descrença que tem que ter, que é a questão do timing do Odo descobrir. Não, peraí, meu amigo, pô, não tem honra. Por que o Goron tá lutando lá com o Orf e não tá deixando ninguém influenciar na batalha deles, né? Porque é um conceito de honra, que aparentemente você não conhece. Como que não vai ter nenhuma luta honrosa? E aí o Odo vai discorre sobre os outros itens que acusaram lá o Martok de ser um fundador. Então, assim, tem que ter um pouquinho de suspensão de descrença, mas acho que é legal, acho que serve ao propósito do desfecho do episódio. Então, eu gostei, assim, cara. Gostei essa parte do roteiro, realmente eu gostei. Achei bem, bem inteligente. O meu eu, que gostaria de ver histórias que não estão na série, acharia interessante ter umas histórias nos Klingons aí sobre esse fundador, entendeu? Podia ter umas histórias legais para contar com esse Martok aí nesse um ano e pouco que ele teve atazanando o Garon. Mas é o que a gente tem. Acho que é sólido, não vejo. Eu acho que não destrói o episódio, assim. Parece um pouco fácil ali pro Odo. O Odo é esperto, mas eu acho que ali, tipo assim, botou ali na frente, chuta aí que é gol, em condição de finalizar. Mas não vejo problema. Na hora do final, quando ele tá segurando o Odo pro Odo não falar, porque ali, tipo assim, ele não faz o tentáculo e fica parado ali, ele tá mentindo. Talvez fosse adiar o inevitável. Então, para adiar o inevitável, ele jogou o tentáculo e tornou óbvio que ele era o fundador e foi fuzilado. Então, também não vejo... Ali, naquele contexto, não tem problema, assim, com esse final. Acho que dá para levar. De toda essa parte aí, só tem uma coisa que eu não gosto, que eu acho que eles deviam ter feito um pouco diferente, que é quando o Sisko tá lá para apertar o controle pro negócio ligar, e aí o Goron chama o nome dele para receber a medalha, aí ele guarda e vai. Eu acho que eles enrolaram tanto antes com a história do Odo deixando a coisa cair e tal, eu acho que teria sido melhor se o Sisko tivesse sido chamado durante essa coisa, que eu acho que ficou meio esquisito, assim, me incomoda um pouco. O Sisko tá com o negócio na mão, podia ser simplesmente apertado.
Pra gerar o suspense do negócio não estar na posição. Eu percebi isso. Eu achei esquisito. Porque eles podiam gerar o suspense dele ter que ir lá e receber a medalha. Porque, óbvio, é legal a cena dele indo lá, aquela tensão, e agora o Goron olha pra ele, mas ele fala tudo o que ele falou pros outros, põe a medalha no peito e tal. É que parece descompassado a coisa dele perder aquela bolinha ali. Além de eu achar meio engraçadinho esse plano das 4 bolinhas e aquele controle, tem algo ali que é meio engraçado, gente. Eu acho um pouco engraçadinho. As 4 estrelas da morte em miniatura? As 4 bolotinhas que estavam divididas em 2 hemisférios cada uma, repararam? Aí tinha que encaixar, colocar no lugarzinho. Dá licença que eu vou colocar no teu... E o mais legal é que eu acho que ninguém levou nem bolinha backup e nem controle remoto backup, que seriam 2 coisas que eu jamais deixaria de usar, entendeu? Tipo assim, leva no mínimo uma bolinha backup e um controle remoto. Tem que ter 2 pessoas com controle remoto pra acionar o bagulho, óbvio. Sim, tinha que ter cada uma com o Worf e uma com os Pisco. Mas no mundo da espionagem tem backup não, entendeu? Protótipo. Era um protótipo, Mas isso é porque não me chamaram pro mundo da espionagem, porque dizer, gente, nem sai de casa sem backup. Mas aí corre se você morrer antes, você conseguir ativar o negócio, né? Mas vocês repararam que aquelas esferas eram uma miniatura da Estrela da Morte de Star Wars? Eu não reparei, Charles. Era o Repara, mesmo? Era a miniaturazinha da Estrela da Morte. Não acredito. Tá diferente. Tinha um olho ali, um olho preto ali na bola, que eles sempre colocavam com esse olho virado para frente, como se fosse um facho, né? Sei lá, de laser, que fosse o negócio. Isso, então. É igual. É o canhão lá. É o canhão lá da Estrela da Morte lá, que atira lá, o destruidor de planetas lá e tal. Aí tem uma outra cena no finalzinho que eu gosto muito também, é o Goron conversando com o Worf, que fala, você teve chance de me matá-lo e não fez, e agora não terá de novo, né? Aí, sem dar spoilers, eu só falo pro pessoal, assistam Take Into the Wind, da 7ª temporada, aí a gente volta a falar sobre isso. Tem um jeitão de Estrela da Morte mesmo, Alexandre. É engraçado. É porque lá nos Estados Unidos tinha, né, uma miniaturazinha da Estrela da Morte, que era exatamente assim. Você montava ela em 2 partes, você podia se conectar ela em 2 partes, entendeu? A produção lá deve ter ido no mais fácil. Deram uma penteada. Você acha que é coisa distante? Compraram assim e usaram? Eu acho que sim. Não posso dizer com certeza absoluta, mas tem muita cara, assim. Porque para produzir aquilo ali, ô Luiz, você tem que fazer um molde. Né? Tem que fazer um molde e tal. Não tinha impressora 3D na época. Então acho que o cara pegou ali uma miniaturazinha e deu uma pintada, né? Botou um revestimento um pouquinho diferente ali. Mas se você olhar no computador, quando a Dax está apresentando, cara, é igualzinho a Estrela da Morte. O protótipo X-47. Quem gosta do número 47, esse é o protótipo X-47. Muito bem. Rô, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse episódio que a gente ainda não comentou? Não, que eu lembre, não. E você, Alê, tem mais alguma trivia, alguma coisa para comentar? Tem. Pior que tem. Sobre a direção, você já comentou no último episódio que o James L. Conway dirige aqui em Deep Space Nine. O Ira e o Rick Berman imploraram para ele dirigir esse episódio, porque ele já tinha se comprometido a ser vice-presidente executivo da Spelling Television, que era a produtora lá do lendário Aaron Spelling, que fez milhares aí de séries aí nos anos 70 e 80, As Panteras, Barrados no Baile, etc, né? E ele já tinha se comprometido. E aí os caras, não, cara, pelo amor de Deus, você tem que dirigir esse episódio e tal, dá uma olhada no roteiro. E aí o James L. Conway gostou do roteiro de fato, achou o roteiro brilhante e tal, falou, não, eu vou tentar atrasar, que aí deu uma atrasada no início do trabalho dele lá na Spelling Television. E ele ficou lá no cargo de 96 a 2002. E o Conway voltaria a dirigir um episódio de Jornada ainda no cargo de vice-presidente executivo da Spelling Television em 2001, no piloto de Enterprise. Ele pegou lá um hiatozinho ali no verão, que eles já tinham gravado as premiere das séries lá, da produtora lá, do Aaron Spelling, e fez um acordo lá e conseguiu lá vagar lá um mês e meio lá para conseguir gravar o piloto de Enterprise. Sobre a direção desse episódio, especificamente, assim, achei que ele foi muito bem, como sempre, né? Ele é um bom diretor, é um cara que tinha muita sensibilidade, fazia muito planejamento prévio das cenas.
E o Conway, ele tem um fetiche com o elevador. Então, normalmente, nos episódios que ele dirige, ele sempre mostra, assim, né? O elevador chegando, o elevador saindo. Lá em The Way of the Warrior, ele fez 5 cenas diferentes filmadas no elevador. Aqui ele fez 2. Logo no teaser ali, a gente tem uma sequência ali do Sisko chegando com a Dax. E depois aquela cena que a gente já comentou, né? Da Kira e do Dukat entrando no elevador, né? Ele fez... Assim, a direção dele é sempre ágil, ele usa assim, né, bastante ângulos incomuns. Ele até comenta aí, eu não lembro exatamente qual episódio que foi. Não foi de Deep Space Nine, não, tá? Eu não lembro se foi de Enterprise ou da nova geração, que ele comenta que quando ele vai planejar a direção dele, ele vai pro estúdio e fica olhando o ambiente para ver quais são os ângulos mais interessantes, né, para ele filmar. Para ele não deixar praticamente ângulo nenhum ali interessante sem ter sido utilizado para ele filmar. Então, ele é um cara que se preocupa muito com isso. Ele fez 5 mini planos sequências ali, mais ou menos em torno de 30 segundos cada, no começo ali, principalmente do episódio, né, iniciando ali a primeira cena do teaser mesmo ali, aquela reunião da Kira, do O'Brien e do Worf, ali em operações, é um mini plano de sequência ali de 30 segundos ali, que ele caminha o diálogo, ele gosta de usar isso também, ele tem sempre uma pessoa que vai iniciar o diálogo, né, e vai levar o diálogo pela cena, e aí, no caso é o Worf, né, ele começa filmando o Worf, aí ele traz o Worf para perto do O'Brien, depois para perto da Kira, isso é um mini plano de sequência. O outro, a chegada do Sisko e a Dax pelo elevador. Também ele vem seguindo. O Sisko e a Dax estão saindo do elevador, ele vem seguindo o Sisko e a Dax por cima ali, pela parte de cima ali de operações, até entrar no escritório ali do Sisko e a cena encerrar. Outro plano de sequência é o Sisko chegando ali no bar e conversando com o Quark, né, que é a única cena do Quark no episódio. Também ali, enfim, interessante a filmagem dele. O quarto plano de sequência na sala de reuniões, de novo, o Sisko levando a conversa, o Sisko começa ali falando sobre, enfim, a missão e tal, aí ele dá a volta na mesa e chega perto do Worf. Nisso o Worf começa a falar. Aí depois que o Worf termina de falar, o Sisko vai andando de novo, falando, atravessa a mesa pro outro lado de novo, aí ele para, aí o O'Brien começa a falar. E o O'Brien tá do outro lado da mesa. Então é interessante, assim, né? Como que ele usa isso, como ele planejou essa cena. E o último plano sequência é a Kira e o Dukat ali conversando nos corredores ali, ela tomarem o elevador ali. Eles vêm caminhando, falando e tal. Aí a Kira faz aquela brincadeirazinha. Depois você vê que as montagens que ele faz ali, né? É sempre tentando pegar alguns ângulos diferentes. É bem interessante ali depois que a Kira sai do elevador com o Dukat, ele pega primeiro uma filmagem de cima, a Kira e o Dukat já saindo do elevador, depois ele vai cortando, mostrando outros ângulos, outros posicionamentos. Então ele é um cara extremamente criativo. Tem uma outra cena também que é interessante, o Luiz já até comentou, que é a cena do Jake e do Bashir ali, né? Eles estão conversando ali no segundo andar do Promenade. A cena até se inicia com um problema de continuidade ali, né? Que é o carrinho flutuante ali, né? Tem um bajoriano, assim, carregando um carrinho flutuante cheio de carga em cima, o que, em teoria, contradiz o episódio Melora. Que naquele episódio é informado que a tecnologia cardassiana inibe o funcionamento da antigravidade. Mas, em compensação, ele reforça Necessary Evil, que Necessary Evil tem a marca lá do Bashir, que leva o Quark lá pra enfermaria, que você vê que é antigravidade. No caso aqui, o Melora que seria o problema. Mas, enfim, continuando sobre a direção, aquela cena da Kira do Bashir ali no escritório do Sisko, o Conway pega um ângulo incomum ali, a gente não está acostumado a ver ali aquele ângulo específico, né? A gente normalmente está acostumado a ver atrás da mesa ou perto daquelas cadeiras ali, onde às vezes o Sisko conversa com a Dax, conversou também com... Como é que é o nome daquele amigo dele que virou Maquis? Ben Hudson. Ben Hudson, exatamente. Carl Hudson. Carl Hudson, desculpa. Carl Hudson. Isso. Então, naqueles sofazinhos ali, normalmente os diretores pegam. Agora, aquele posicionamento que a Kira ficou com o Bashir ali é incomum. Não é muito comum a gente ver ele, não. Eu achei interessante. Então, assim, ela filmou bem, assim, né? As cenas ali no planeta Klingon ali, no Taigokor ali também, gostei. O Luiz também já comentou, né, sobre a iluminação ali, enfim, a cenografia. Inclusive, esse episódio concorreu ao Emmy de cinematografia ali. O Jonathan West perdeu pro Lei e Ordem, né, em 1997, o Emmy. Mas esse episódio concorreu. E eu gostei das cenas de luta ali, muito bem coreografadas. E ele faz um negócio legal nas cenas de luta, que é ficar trocando
cada corte que ele faz, ele troca o ângulo da luta. Hora tá perto do Worf, do Goron, aí ele corta pra cima, depois ele vai e corta pra baixo, depois ele volta lá pro Worf e pro Goron, depois ele corta de novo. Então, assim, dá um ritmo diferente. Essas transições ali, a ação fica contínua, sem distração, assim, para outras coisas que estão acontecendo. Então, realmente, o Conan é um cara muito técnico, assim, para dirigir. De forma geral, as atuações aqui foram boas. Então, ele também é um diretor que consegue tirar boas interpretações dos atores. Então, nota 10 aí pro James O'Connor na sua última participação em Deep Space Nine. O que mais aqui de trivia? Tem o Felix Pran, que ele é mencionado pela segunda vez, que é o tenente que brota, sei lá como é que ele tem filho lá, que jeito que é, que a gente nunca viu nessa espécie, não faz ideia. Nem tem como ver. Não, que ele foi mencionado a primeira vez em Heart of Stone, né? É, isso mesmo. Como disse, esse episódio foi indicado ao Emmy, né, de cinematografia e melhor maquiagem também. Perdeu ambos. Eu acho que é isso, Mari. Eu já comentei sobre o cabelo da Dax, que é a terceira vez consecutiva em estreia de temporada que eles mudam o penteado dela. Não sei por quê, porque depois eles sempre voltam ao penteado antigo. Então não sei por que não. Mas enfim, da minha parte era isso. E tem mais uma triviazinha que é o primeiro episódio em que o nome do Ira aparece ao lado do nome do Rick Berman. É no final, o produtor executivo. É verdade, no final ali realmente. Não é nem ao lado, né? É um embaixo do outro ali, como produtores executivos, né? Porque antes era Michael Piller e Rick Berman, né? E aí ele aparecia lá, ele como produtor executivo e tal, mas agora aparece o nome dele junto com o do Berman, né? Quer dizer, é um nível a mais ali. Embora ele ainda seja o produtor executivo, né? Não faz muita diferença de um para o outro, mas a localização do nome aparentemente faz. Não era isso. Era porque no final só apareceu o nome do Berman. Até esse episódio... Sim, então. Nos créditos iniciais aparecia o nome de todo mundo. E aparecia ele como produtor executivo. Aí agora essa foi a primeira vez que aparece ele junto com o nome do Berman no final. Exatamente. Que antes não aparecia. Isso, exato. E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? O James Conner deixa saudade, é um cara... Eu acho que nesse podcast, eu acho que a gente fez justiça. É um cara que eu acho que não é tão justiçado, não é tão lembrado quanto deveria ser. A criatividade desse cara para fazer o que ele faz no cronograma de episódios de TV que tinha para Star Trek, ele faz diferença. Cara muito legal. Eu gosto da fotografia, eu acho que tem partes com alto contraste aqui que eu acho... Poxa, muito legais. Adoraria ver esse episódio e outros em HD. Com certeza seria uma experiência muito interessante, especialmente as cenas lá no Tygocore da vida. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, me ocorreu aqui falando sobre esse episódio, que aqui a gente tem um momento em que, ouvindo vocês falando e eu falando também sobre esse episódio, aqui nós vamos ter no Frigir dos Ovos, em termos de televisão, 1 ano e meio de conflito, até onde a gente sabe, largamente aberto entre Federação e Klingons. Na região ali próxima a Cardassian, mas a gente tem a gente vai chamar de guerra. Mas cabe mencionar que a história, mesmo depois dos acordos de Kittelmer, nunca foram os melhores amigos, nunca foi uma relação sem nenhum conflito. Então eu gostaria de lembrar os acontecimentos que são descritos no episódio ISS Enterprise, porque na linha de tempo real, na linha de tempo que vale realmente, as relações estão indo de mal a pior entre os Klingons e os Federados naquele momento, e devido àquele o esforço heróico da Enterprise C, na missão que é descrita na batalha que é descrita naquele episódio, na linha de tempo real, essa relação é recuperada. Então não é incomum, já havia sido colocado pelo menos uma menção, eu imagino que a gente conseguisse outras, mesmo após os acordos de Kittelmer, não é uma história fechada e viveram felizes para sempre. Então esse 1 ano e meio aí de escaramuças, de guerra, se a gente quiser chamar assim, entre os Federados e os Klingons, não necessariamente foi criado aqui. Situações já haviam sido mencionadas na franquia da própria Era Berman. E esse episódio, algumas das pessoas que escreveram DS9 escreveram aquele episódio também só para preservar a honestidade da minha lembrança. E tem uma coisa que eu tenho achado legal, eu devia ter marcado mais, eu percebo uma evolução dos efeitos
efeitos visuais. Às vezes você tem aquelas coisas de estoque, às vezes por exemplo, aqui a gente tem aquele runabout avariado, aquela ave de rapina que você só vê na tela que explode, mas aqui eu vi tomadas da estação muito bonitas e da chegada da nave do Dukat, ela atracada lá em DS9. E são imagens muito bonitas, muito bem feitas, que você explora bem a arquitetura da estação, você sente aquela coisa delgada da estação, aquela coisa bem fininha, bem delgada, valorizando o estilo, não é aquela coisa às vezes meio com sobra, meio arredondada demais com sobra que você vê no modelo. Aqui eu não sei se tem um modelo, não sei se tem computação, não sei se tem os dois, mas alguma coisa aqui já estava mudando em termos dos efeitos visuais. Eu gosto muito da arquitetura cardassiana, em particular do design dessa estação, e eu gostei muito desses efeitos visuais, assim, da estação, da nave do Dukat chegando, vindo. Eu achei muito legal e gostaria de mencionar isso. Talvez isso tenha começado já tem alguns episódios, mas eu me dei conta aqui, olhando a estação, tomadas mais arriscadas dentro dos arcos, aqueles semi-arcos que ajudam a compor a arquitetura por ali, digamos, o interior do espaço delimitado pela estação, tomadas mais específicas, né, da nave passando ali por dentro. Tudo isso eu achei assim, muito, muito interessante. Talvez tenha começado com a mudança da abertura, mas aqui eu achei muito bonito mesmo, achei muito bem feito. Então, Castanha, sobre isso, eu tive a mesma impressão que você. Eu vi que tinha alguma coisa que ficou diferente na estação, até pelo ângulo que pegaram ali, né? Que deu para ver um pouco mais de detalhes. E talvez isso se deva à saída de um dos supervisores de efeitos especiais no final da temporada passada, e outro cara entrou, tinha vindo lá da nova geração, ele foi promovido a supervisor de efeitos visuais. Então tem muita cara de que foi feito algum tipo de upgrade aqui e parece ser uma composição de fato de computação gráfica aqui. Não parece um modelo, algumas das tomadas. Você vê pelas janelinhas, né, ali, né, aquelas janelinhas que ficam ali acesas da estação, elas parecem ter um pouco mais de brilho, né, do que uma tomada fotografada no modelo, né. No modelo tem um certo limite, né, o contraste. E na computação gráfica, não. O contraste fica mais marcado, vamos dizer assim. Então eu não conseguia, tá? Eu procurei também para ver se tinha alguma informação a respeito, mas eu não consegui achar nada que dissesse que tenha sido feito com computação gráfica o modelo. Então foi só, realmente eu tive a mesma sensação que você. Mas eu acho que talvez tenha sido realmente por essa mudança aí do supervisor de efeitos visuais aí, que eventualmente o cara deve ter, sei lá, de alguma forma dado uma nova abordagem para o efeito especial da estação, entendeu? Achei bem legal. Maravilha. Vamos então às notas. Castanha, quantas estrelas para Apocalipse Rising? Para mim, 3. E você, Rô? 3,5. E você? Eu vou de 3,5. Eu fico na dúvida que eu acho esse episódio importante, acho que tem muita coisa interessante nele. Não sei, ele não aquece tanto meu coração quanto outros episódios. Mas, assim, ele não tem problemas, né? Ele é um episódio super interessante, porque é toda uma trama ali em que eles conseguiram fechar muito bem, fazer a ligação da 4ª temporada para essa 5ª temporada. Então, vou ficar de 3,5 também, igual vocês. Muito bem, então fechamos esse episódio aqui, o primeiro episódio da 5ª temporada. Rô, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Luiz, Ale, muito obrigada, foi ótimo esse bate-papo aqui. Começamos a 5ª temporada, hein? Valeu! Valeu, até a próxima. E obrigada a vocês que ficaram nos escutando até agora. Não deixe de comentar na nossa página lá no YouTube. E daqui 15 dias voltamos com mais um episódio de Deep Space Nine aqui no Balde do Odo. Até lá!